Como que é feito o tratamento do hipotireoidismo na gestação? Isso também era uma coisa que gerava uma grande dúvida, né? E que, de acordo com o último posicionamento da Febrasgo, a gente conseguiu ter informações aí mais robustas para a gente poder indicar o nosso tratamento, né, do hipotireoidismo sem medo, né? Sem a gente ficar assim, mas será que eu vou ter bibliografia para me dar suporte, né, para eu fazer esse tipo de tratamento? Vai ter. Olha só, presta bem atenção nisso. Vamos começar assim, ó. Paciente que ela já sabia que tinha hipotireoidismo e ela já estava tratando e ela engravidou, certo? Bom, quando a paciente engravida, ela já sabe que tem hipotireoidismo, ela já trata, ela já toma a sua levotiroxina lá, numa dose X lá, que foi prescrita pelo endocrinologista assistente, pelo clínico assistente, pelo médico assistente, ela tá tomando e ela tá controladinha. Ficou sabendo que engravidou, gente? Primeira coisa, já tem que aumentar essa dose em 30%. Como existe essa necessidade, né, da tireoide do feto, dos hormônios da tireoide da mãe, então ficou sabendo que tá grávida, já pode aumentar automaticamente em 30% a dose da levotiroxina que ela vinha tomando. Certo? Então, já sabia ser hipotireoideia, a gente já vai definitivamente aí aumentar em 30% a dose da levotiroxina. Tá, mas digamos que assim, ó, a paciente não sabia e eu pedi o TSH lá na primeira consulta, ela veio para me trazer os resultados dos exames e veio lá um TSH abaixo de 2,5. Legal, abaixo de 2,5, tá normal, não precisa fazer nada. Veio um TSH acima de 10. A paciente não sabia, né, e deu aquele TSH lá estratosférico, acima de 10. Pessoal, se o TSH deu acima de 10, eu nem preciso pedir um T4 livre e eu já vou começar o tratamento. Como é que eu começo o tratamento? Anota aí. Levotiroxina, 2 microgramas por quilo dia. Essa é a dose da levotiroxina que deve ser dada. Então, você vai lá e vai prescrever levotiroxina, 2 microgramas quilo dia, tem que ver o peso dessa gestante, né? Então, 2 microgramas por quilo por dia, essa é a dose que ela tem que usar de reposição de hormônio da tireoide, certo? Então, se for acima de 10, é hipotireoidismo clínico. Mas eu não sabia, não tinha noção disso, né? Sim, isso é um hipotireoidismo clínico. Provavelmente você já era hipotireoideia antes de ter ficado grávida, né? Nós já vamos começar a tratar, já vamos repor o hormônio da tireoide, 2 microgramas quilo dia. Tá, mas e quando cai bem naquele meio termo ali, né? Entre 2,5 e 10. Bom, se ela tem... Vamos começar com entre 4 e 10. Se está entre 4 e 10, eu tenho que pedir para essa paciente o T4 livre, certo? Porque se o T4 livre estiver baixo, é hipotireoidismo clínico. Se o T4 livre estiver normal, é hipotireoidismo subclínico. Se eu tenho um hipotireoidismo clínico, então digamos que o TSH deu entre 4 e 10, deu 8, por exemplo, né? E eu pedi o T4 livre e deu um T4 livre realmente reduzido, tem que olhar ali o valor de referência, né, do laboratório, deu um T4 livre reduzido. É hipotireoidismo clínico. Como é que trata hipotireoidismo clínico? Levotiroxina, 2 microgramas por quilo dia. Tá, mas aí é igual quando dá acima de 10. É igual, né? Se dá entre 4 e 10, mas com um T4 livre baixo, é hipotireoidismo clínico, trata como se ele tivesse acima de 10. Levotiroxina, 2 microgramas por quilo por dia. Agora fica atento. Se eu tenho um hipotireoidismo subclínico, isso é super comum no dia a dia. É aquela paciente que está entre 4 e 10, né? E aí eu pedi um T4 livre e deu normal. T4 livre, aí a gente, puxa, mas como assim T4 livre normal? Esse TSH é elevado, né? Mas T4 livre normal. Bom, eu vou classificar ela como tendo um hipossubclínico. E o hipossubclínico, quando for uma gestante, tem que tratar sempre. Se for gestante, é uma das indicações formais da gente tratar. Então, hipotireoidismo subclínico, gestante,
tem que tratar. Porque o risco de eu não tratar é principalmente déficit cognitivo, né, para esse bebê, para esse feto. Então, eu preciso sim tratar. Tá, mas aí é a mesma dose? Não. A dose é 1 micrograma por quilo por dia. Então, se for um hipotireoidismo subclínico, você vai tratar com levotiroxina 1 micrograma quilo dia. Essa é a dose da levotiroxina que você vai indicar, que você vai usar, né, quando tiver um hipotireoidismo subclínico. Tá, beleza, eu entendi. Mas e quando dá aquele valor ali entre 2,5 e 4? Entre 2,5 e 4 não é hipotireoidismo. Isso é eutireoidismo, né? Tá normal o valor do TSH. Tá normal. Só que para gestante o ideal é que ele seja sempre abaixo de 2,5. Gestante, se tá entre 2,5 e 4, a gente tem que já acender a luz e pensar, puxa, não era pra tá assim, tá em eutireoidismo, só que assim, não deveria estar abaixo de 2,5. Se deu 3, deu 3,1, deu 3,5, né? Então tá entre 2,5 e 4, tem que pedir anti-TPO, tem que pedir o anticorpo anti-tireoperoxidase. Tá, mas e aí se dá um anti-TPO negativo? Bom, se dá anti-TPO negativo, eu vou dizer que ela tem eutireoidismo, né? E eu não preciso tratar, né? Eu não vou repetir mais esse TSH, tá tudo certo com ela. Mas se tu receber um anti-TPO positivo, vai ter que tratar. Não acredito. Sim, tem que tratar, gente. Quando a gente recebe, então, um anti-TPO positivo, quando que pede, né? Primeiro, quando que pede o anti-TPO? Quando tá entre 2,5 e 4, né? Se tá entre 2,5 e 4, eu vou pedir o anti-TPO. Se o anti-TPO deu positivo, eu preciso tratar. Mas, Jader, ela tá eutireoideia, por que eu preciso tratar? Porque quando tem anti-TPO positivo, tem chance dela descompensar durante a gravidez. O anti-TPO, ele é o anticorpo antitireoide, né, gente? Então, assim, eu preciso tratar porque existe, sim, risco de descompensar. Então, quer dizer que eu vou tratar uma pessoa eutireoideia. Vai tratar uma pessoa eutireoideia. A Febrasgo se posicionou de uma forma muito clara e a gente tem, então, realmente aí um posicionamento, e ela se embasou, né, em estudos muito bem fundamentados, muito robustos, com resultados muito fortes. Então, a gente realmente tem aí subsídio literário para tratar, né? Então, mesmo que ela tenha eutireoidismo, se deu esse anti-TPO positivo, trata, porque pode bagunçar tudo, né? A gente sabe que pode bagunçar tudo e pode definitivamente aí ter risco de dano neurológico, né? De déficit cognitivo para esse bebê, para esse feto. Tá, mas e aí qual é a dose, né, que eu prescrevo? Bom, aí nesses casos, a gente vai prescrever aí a levotiroxina 50 microgramas dia, né? Nesses casos, a dose vai ser 50 microgramas de levotiroxina dia. É uma dose baixa, né, uma dosezinha mais baixa, justamente porque essa paciente tá eutireoideia, né? Então, vai ser uma dosezinha mais baixa, mas vai ser aquela dose de reforço, é só aquele plus, né? Só aquele reforço que eu vou fazer aí para realmente eu minimizar o risco de ter algum tipo de dano neurológico para esse bebê. Então, por isso que a gente indica essa dosezinha baixa, mas a gente não deixa ela sem tratar. Tá, mas então quer dizer que os tratamentos, eles são mais agressivos mesmo, né? Pelo fato dela estar grávida. São, né? Quando a gente está falando de uma gestante, definitivamente, a gente não pode deixar de tratar. É melhor, né, a gente pecar pelo excesso, aquele jargão, né, mas que para hipotireoidismo na gestação, ele é super válido, não só para hipotireoidismo, mas para várias outras condições na gestação, né, mas o hipotireoidismo, olha só, gente, é déficit cognitivo, cognição, né, então eu preciso realmente ter essa intervenção, né? Ser mais intervencionista, porque eu vou estar minimizando um dano que pode ser um dano para o resto da vida aí para essa pessoa que vai nascer. Por isso que realmente é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Hipotireoidismo, então, sempre merece tratamento na gestação, seja ele clínico, seja ele subclínico, ou mesmo que for um eutireoidismo com anti-TPO positivo, eu
também preciso tratar. O sobretratamento, ele realmente se justifica, certo? Totalmente diferente do hipertireoidismo, né? Que no hipertireoidismo, as drogas antitireoideias, né, como o propiltiuracil, o metimazol, elas devem ser evitadas na gestação. O ideal é que a gente evite essas drogas na gestação. Mas o hipotireoidismo é o contrário. O hipotireoidismo é o hormônio da tireoide, é aquele hormônio que naturalmente a tireoide produz, né? Então, na gestante, eu devo sim repor, né? E quanto mais eu repor nesses casos que tá faltando ou que tem suspeita de que vai faltar, como essas que tem o TSH entre 2,5 e 4, mas com anti-TPO positivo, é porque vai faltar, aí tem uma chance grande de faltar ao longo da gestação, é melhor eu pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Fechado? Entendido?